Com a extinção da manifestação de interesse, muitos estrangeiros aqui em Portugal foram pegos de surpresa, não tiveram aí um prazo para adaptação e está todo mundo se perguntando o que vai acontecer. Eu convidei aqui o Dr. Tiago Soares para a gente falar sobre legalização. Doutor, muito obrigada novamente por aqui. Eu queria saber o seguinte, desde 2022, tanto aqui eu posso te mostrar quanto seu canal, a gente está falando ali sobre visto para procura de trabalho, né? Desde que ele começou ali, a gente está conversando sobre esse assunto e a gente já entendia que a manifestação de interesse uma hora ia acabar, certo? Certo. Agora, eu quero muito saber, porque realmente pegou muita gente de surpresa, essa questão de não ter tido um regime. A gente tem conversado sobre essas possibilidades. Eu queria primeiro que o senhor trouxesse um apanhado geral sobre esse assunto, que tem pipocado por aí. O que o senhor pode nos dizer? Primeiro de tudo, muito bem-vindo por mais uma vez estar aqui no nosso estúdio. Um prazer. Muito obrigado, é um prazer estar aqui também. De fato, como a Ana já trouxe aqui, eu já venho levantando essa hipótese que a manifestação de interesse tinha seus dias contados desde a época do projeto de lei do visto de procura de trabalho. Não faz o menor sentido o governo criar um visto para procurar trabalho e manter no ordenamento jurídico um processo de legalização em território nacional para quem entra como turista. Sim. Mas, de fato, isso acabou acontecendo. Aconteceu agora do dia 3 para o dia 4 de junho e em menos de 24 horas promulgou e já entrou em vigor e a extinção da manifestação de interesse. Então, a partir dali, ninguém mais poderia entrar como turista e se legalizar em território nacional. Por que foi tão rápido? Eu tenho uma teoria com relação a esse assunto. Se o governo desse, por exemplo, até dia 30 de junho, para extinguir a manifestação de interesse, milhares de processos de manifestação de interesse seriam protocolados com documentos em branco, porque as pessoas não iam ter um contrato de trabalho da noite para o dia. Inclusive, em menos de uma hora foram mais de 7 mil processos protocolados naquele dia. Quando começou aquela situação, porque foi tudo muito rápido mesmo, né? O primeiro-ministro ali anunciou a extinção da manifestação. Isso foi no finalzinho da tarde. Eu me lembro que eu entrei aqui para gravar correndo. Já foi para a mão do presidente Marcelo Rebelo, ele assinou e no dia seguinte, de manhãzinha, estava lá valendo. Meia-noite já estava valendo. Então, daquela tarde, né, até meia-noite, até 23h59, foram mais de 7 mil processos. E a gente já sabe que esses 7 mil processos não entraram da forma correta. Isso é uma realidade. Porque se não tinham entrado antes, porque não tinha um contrato de trabalho, ou não tinha uma atividade aberta, ou não tinham recibos emitidos dessa atividade aberta para comprovar. Então, isso tudo é um tanto duvidoso. Mas muitas pessoas fizeram e eles estão com o seu número de manifestação de interesse. Entendi. Bom, a gente até sabe que algumas pessoas acabaram perdendo esse prazo aí. Algumas, inclusive, nos comentários falam, olha, eu já tinha tudo, já tenho um contrato, mas não fiz a tempo, chegou de manhã ali com toda aquela notícia, não fez o processo, não foi uma dessas 7 mil pessoas. E aí muita gente está se perguntando o que pode acontecer agora, não está claro como é que vai ser essa situação, né? Como é que vão ficar aí essas pessoas que estão assim. Então, vamos conversar, entender assim, principais mudanças, soluções possíveis aí que podem acontecer para manter esse pessoal legal, né? Uma coisa, doutor, é que eu vejo muitas pessoas falando assim, tem muita gente que fala normalmente como, olha, para brasileiros, para cidadãos de países de língua portuguesa, CPLP, pode continuar vindo como turista, tá funcionando normal. Houve realmente essa falta de informação, uma falta de interpretação aí de informações que foram lançadas. O senhor também tem visto isso? Sim. Eu acho isso uma péssima situação que foi criada e continua sendo incentivada. Não há nenhum fundamento legal, nenhuma base legal que permita brasileiros ou CPLPs a permanecerem entrando como turistas e se legalizarem em Portugal por meio da CPLP. Inclusive, o que eles chamam daquela terceira opção lá no portal CPLP, sem visto, entrar sem visto, não está disponível. Está bloqueado desde que existe aquele site, desde 2022. Aquele site entrou no ar ali em 2023, acho no comecinho, né, do ano. Março de 2023. Isso. Entrou ali, está bloqueado desde sempre, assim, não desbloqueou, não mudou quanto a isso. Não mudou e eu não acredito que vá mudar para essa questão. Brasileiro, de fato, não precisa de visto para turistar em Portugal. Para quem quer realmente passear aqui, vir e voltar. Exatamente. A função social do visto de turista é passear, ficar até 90 dias e voltar. Ponto.
Para isso, se você quiser residir, existem várias outras opções. Visto D1, D2, D3, D4, D7, enfim, D6, vários. A questão não faz sentido o governo, em seus pronunciamentos, desde a sua posse, falar em uma imigração regulada e abrir para brasileiros continuarem entrando como turistas se legalizarem por meio da CPLP. Deixando claro que a imigração está barrando todo mundo nos aeroportos. Agora o negócio está mais difícil. Sim, eu trouxe esses dias, inclusive, também. A dificuldade ali na imigração está bem mais rigorosa. E pode ficar ainda mais com uma unidade que vai entrar em vigor a qualquer momento, inclusive. E em contradição a essa interpretação que eu defendo como errada de continuar incentivando a virem como turistas, número de segurança social agora. Como é que você atribui o número de segurança social? Precisa ter um visto de residência, ou uma autorização de residência, ou um contrato de trabalho, ou uma atividade aberta. Ah, mas eu entrei como turista, vai conseguir trabalho? Vai. Ou não, porque não vai ter mais um número de segurança social. Como é que você vai trabalhar? Então pensem bem se vocês vão permanecer a entrar como turistas. Outro ponto que também não faz sentido. Por que o aeroporto iria barrar os turistas? Isso tem que passar pela cabeça de vocês. Vocês têm que entender e se perguntarem se realmente ainda vale a pena entrar como turista, mesmo tendo saído em alguns canais de mídias televisivas ou não, que brasileiros poderão entrar como turistas e se legalizar por meio da CPLP. Isso não faz o menor sentido. Isso contraria tudo aquilo que está na legislação, e inclusive contraria a opção do governo de incentivo à imigração ilegal que está no artigo 183 que a gente já estava conversando. É exatamente isso. O novo governo, ele está aí, ele sempre falou sobre imigração regulada, que venha com visto, né, que venha com tudo certinho. É claro, eu também divulgo por aqui, o primeiro-ministro ele fala ali sobre porta preferencial para a CPLP, mas isso não quer dizer que vir como turista e ficar. Quer dizer que existe uma autorização de residência CPLP que é, sim, muito mais fácil, é um visto com menos exigências do que para outros países, por exemplo. É isso, né? Não é uma situação que está a porta aberta, escancarada, como o primeiro-ministro já falou, inclusive, de que não é mais uma política de portas escancaradas, né? Exatamente. E ainda levando por esse caminho, o governo, há pouco tempo atrás, se manifestou com relação à própria CPLP. Ele disse que trariam mais exigências para os vistos e as residências CPLP. A gente, inclusive, entendia, e foi comentado pelo governo com relação a isso, que para fazer uma renovação, uma autorização de residência, eles iam passar a exigir um contrato de trabalho ou alguma atividade aberta dentro do portal da CPLP. Essa possibilidade foi colocada em pauta. É que as pessoas já se esqueceram disso. Então, não faz sentido ainda abrirem para turistas chegarem e se legalizarem. Então, quem está aí pensando... para quem está ainda fora de Portugal, tem que continuar o planejamento, fazer ali, ver qual é o visto, tudo direitinho, faz parte do planejamento de mudança, é uma grande mudança, não é mudar de bairro ali dentro do Brasil, é você mudar de país, novas regras, novas leis, novos documentos, você nasce de novo aqui, né? E para quem já está aqui, tem que ficar muito atento aí com essas informações que vão se espalhando, e aí, assim, às vezes a gente escuta isso. O primeiro-ministro falou semana passada em Angola, ele falou porta preferencial para a CPLP. Mas o que quer dizer isso, né? A interpretação dessa situação ele não disse. E até, assim, resgatando também, o governo já falou, vamos pedir a AIMA para desbloquear ali o da CPLP. Só que são contradições, são promessas, são coisas que ainda nada está funcionando, que ainda a gente tem que jogar o jogo do que está sendo agora, para não correr nenhum risco de ficar irregular. No vídeo passado a gente até trouxe sobre fiscalização aqui em Portugal. Elas estão acontecendo em busca de imigrantes ilegais aqui. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado nessas informações que vão propagando por aí, né? A porta preferencial para quem é da CPLP não quer dizer porta escancarada. Quer dizer que você, sendo membro, sendo um brasileiro, por exemplo, que não precisa de visto para entrar em Portugal, vou dar o exemplo sempre dos brasileiros, que a gente está conversando sobre isso. Você tem prerrogativas, facilidade para a aplicação de um visto. E também facilidade para chegar aqui e converter em uma autorização de residência CPLP. Custa 15 euros, sai em 1, 2 semanas e você está com a tua residência em mãos. Enquanto uma residência tradicional, que você também tem direito, sendo CPLP ou não, ela demanda um agendamento, que você não sabe quantos meses para frente. Depois do agendamento, você fica em análise daquela entrevista do teu processo, se você juntou a documentação certa, que fica mais alguns meses. E depois mais não sei quantos meses, e já vou dizer um total, aguardando o seu cartão de residência chegar.
Eu tenho hoje pessoas que me pedem ajuda porque estão há 12 meses aguardando o primeiro cartão de residência. Nossa. E a AIMA não responde, bota a culpa na Casa da Moeda, que emite os cartões de residência, e essa pessoa está desesperada me pedindo ajuda para converter em CPLP. Imagina o tempo perdido. Sim. Detalhe, sem o cartão de residência, você não é residente legal. Você está legal por meio do seu visto. E porque você tem ali um papel que comprova que você foi no seu agendamento. Mas você não pode ir e vir para outro lugar. Sim, exato. Que você não é de residente. Portugal, qual é a prova que tem que você tá tudo certo? Exatamente. Né? Porque o decreto que prorroga o vencimento, ele é válido em Portugal. E tá escrito isso ali, é território nacional. Exatamente. Até ter aquele cartãozinho na sua mão com o número da residência, você não é residente legal. Então o processo está em análise. Já a CPLP tem essa facilidade, uma prerrogativa, porque o número sai na hora. É um papel, mas a gente já sabe que esse papel, até dia 30 de junho, vai virar um cartão com base no artigo 87A, que é dos residentes CPLPs. Que também é um ótimo assunto para a gente trazer em breve e conversar sobre isso. Agora, tem também se falado sobre o tal do regime transitório, né? A gente até conversou no vídeo anterior. Há aí propostas, né, projetos de 2 partidos específicos, da Iniciativa Liberal, do Partido Socialista, em voltar a conversar, não é voltar para manifestação de interesse, mas conversar esse assunto para fazer um regime aí transitório. O que tem se especulado sobre isso? Porque, inclusive, muita gente nesses dias estava divulgando no WhatsApp, falando, olha, já saiu aqui uma medida, já vai estar funcionando. Como é que é isso, doutor? Vamos lá. Esse regime transitório, ele ainda não está aprovado. É um projeto de lei que ainda vai entrar em discussão no parlamento. Depois de aprovado, vai ser regulamentado. A gente sabe como funcionam as leis aqui em Portugal. Só abrindo aspas aqui, o parlamento ele está de férias por causa do verão. Ele retoma só em setembro. Então, só em setembro ele vai ser discutido com os outros partidos para ver se os partidos aprovam, né? E aí seguir com tudo isso. Mas o que está previsto lá? Esse da Iniciativa Liberal, que é o que fala especificamente sobre regime transitório. A previsão que ainda vai entrar em discussão, em debate no parlamento, traz uma possibilidade de legalização daqueles imigrantes que não conseguiram fazer um processo de manifestação de interesse, que estão cá em Portugal, contribuindo para o país com o número de segurança social, contrato de trabalho, e que entraram até o dia 4 de junho de 2024. Ou seja, a gente tem aqui uma ruptura. Quem entrou a partir do dia 4 não se legaliza. Por esse meio. Por essa situação, não. Exatamente. Deixando claro que é por essa situação. Quem entrou até o dia 23h59 do dia 3 vai ter essa chance, essa possibilidade. Mas tem que trazer comprovações que você estava contribuindo para Portugal na questão. É o caso daquela pessoa que tinha manifestação de interesse pronta lá, está trabalhando há 3 meses e não submeteu o processo. É o caso dessa pessoa. É o caso dessas. Os recém-chegados também ali é uma situação que começa a ficar mais difícil, assim, né, para essas pessoas que chegaram logo no final ali, porque tem que ter uma documentação. E isso lembrando, se esse projeto passar da forma que ele foi divulgado aí pelo partido, né? Há toda uma situação, há partidos extremamente contra qualquer uma das situações ali, que não quer conversar nada sobre essa questão que favoreça qualquer coisa desses imigrantes. E há partidos mais maleáveis, inclusive eu também trouxe que as associações aqui dos imigrantes têm conversado muito com os partidos aqui para tentar mostrar o que está acontecendo na prática com vários imigrantes que passam essa dificuldade dessa situação e ver se conseguem ali até setembro, quando eles retomarem ali, se consegue passar algum desses projetos em favor desses imigrantes, né? Mas... Ana, eu quero aproveitar e colocar a minha teoria com relação a esse assunto. Ótimo. Do ponto de vista jurídico... Eu vou falar do ponto de vista jurídico, político e pessoal. Ok, tá? Vamos lá. A gente acompanha a prática aqui em Portugal, a gente acompanha as notícias, a gente acompanha a atualização legislativa. Então, é uma opinião minha. Então, agora tá saindo o Thiago, tá entrando o vidente, tá? Minha opinião, muitos estão pensando que aquela terceira opção no portal CPLP vai ser tá escrito sem visto, né? Exato. Só que detalhe, todo mundo que entra em Portugal tem visto. Então a gente já tem uma contradição no nome. Mas o brasileiro entra sem visto. Não, o brasileiro ele tem um visto facilitado, mas ele tem um visto de turista.
Mas é facilitado. Você não tem um papel, você não precisa ir no consulado emitir um visto de turista igual o cabo-verdiano, por exemplo. Tá bem? E aí, só reforçando aqui, por conta de um acordo político entre Brasil e Portugal. É um acordo de Brasil e Portugal. Qualquer outro país vai ter outro acordo. Então, o Brasil, para passear até 90 dias aqui em Portugal, aqui em outros países do espaço Schengen, podem entrar só com passaporte ali e com os documentos que comprovem o turismo, né? Hospedagem, dinheiro, aquelas coisas todas. Exatamente. Então, quando eu digo que aquela terceira opção está escrito sem visto, a gente já entende que é sem visto de residência adequado. A gente já exclui o visto de turista no caso do brasileiro. Ponto. Por quê? O cabo-verdiano, ele faz um visto de turista. Ele faz um processo no consulado de Portugal, lá no país de origem, e esse processo ele tem um número e ele pode converter em ARCPLP sim. O brasileiro, que entra como turista, não pode converter em ARCPLP, a não ser que tivesse, no caso anterior, uma manifestação de interesse. Que até 31 de dezembro de 2022, quem tinha manifestação de interesse até essa época, puderam fazer a alteração para a CPLP. Sim. E agora vem a minha opinião. Eu acredito que esse sem visto, que significa, como eu estou explicando, sem o visto adequado, ou seja, sem um visto de residência, já que a tua intenção é residir, vai ser para legalizar, essa é a minha opinião, legalizar essas pessoas nesse regime transitório, e também para legalizar as pessoas que entraram em Portugal com a parte do agrupamento familiar. O exemplo, vieram os dois com visto de procura de trabalho e os filhos vieram como turista. Ali, sem visto, seria uma opção de legalizar aqueles filhos. Eu acredito que essa opção ela vai entrar nesse sentido. E não para abrir para novos turistas brasileiros ou CPLPs entrarem e se legalizarem de qualquer jeito. Entendam que é uma opção... Eu trouxe essa tese, eu tenho levantado essa tese, essa teoria, justamente baseado na legislação atual, baseado nos pronunciamentos do governo, na parte política, que não faz o menor sentido. O atual primeiro-ministro dizer que vai regular a entrada em Portugal, não está mais de portas escancaradas, não ir contra o ordenamento jurídico, começar a travar a segurança social para quem é turista, começar a fechar as portas, a parar as arestas para regular isso. E aí vem uma notícia qualquer e diz que qualquer turista brasileiro pode entrar e se legalizar. Isso não faz o menor sentido. É contraditório com tudo aquilo que a gente vem ouvindo e vem acontecendo em Portugal, tanto no regime jurídico como no regime político. Por isso eu acredito que essa terceira opção, ela não vai ser isso que todos estão pensando, que é vir como turista. Vai ser uma opção para legalizar quem de fato não veio com visto de residência adequado, mas precisa legalizar um filho ou precisa legalizar esses que vão ter a possibilidade desse regime transitório da manifestação de interesse. Por isso eu disse até naquela outra opção, ocasião do vídeo, que o nome manifestação de interesse não deve existir mais. Vai ser uma legalização diferenciada. E aí, eu sei que você ainda não me questionou, mas vai ter a questão aqui dos membros de CPLPs que não são brasileiros. Mas e a gente, como é que fica? Vocês continuam igual através do visto que vocês têm. Se vocês têm um visto de turista e vão fazer esse visto de turista perante o consulado, terão a mesma possibilidade. E aí vem a segunda pergunta que vai chegar, que eu tenho certeza que vai chegar. Mas e os indianos? E todo mundo que não era CPLP? Aí eu vou dizer o seguinte para vocês. O governo, quando criou a extinção da manifestação de interesse, ele visa, sim, diminuir esse tipo de imigrante. Essa é uma opinião pessoal minha. Eles querem investir e facilitar para o imigrante luso. O que eu chamo de imigrante luso? É aquele que fala português, que se adequa à cultura de Portugal. Exatamente. Porque o indiano, o paquistanês, eles não falam português, eles têm dificuldade de se adequar e acabam numa situação vulnerável. Eu até tenho uma teoria aí sobre vidente sobre essa situação também. Eu até acho que para esses imigrantes indianos, paquistaneses, tá rolando um reforço no consulado de Portugal lá, porque eles querem determinadas profissões onde essas nacionalidades fazem muito bem. Sim. Que outras nacionalidades nem querem, como a questão da agricultura. Então, assim, tem muita coisa que eles beneficiam Portugal em situações
que outras nacionalidades não têm experiência ou não querem trabalhar com aquilo ali. Então, se você for olhar, inclusive, pelas profissões, você vai ver os brasileiros, eles estão sempre em restauração, nas fábricas. Há um bloco de nacionalidades para cada coisa, né? E os brasileiros são muito bons nos serviços, por exemplo, né? Com toda a simpatia, com toda que a gente sabe. Então, talvez ele comece, e é claro, o governo português ele já tem dado sinais de que ele vai muito por essa via. Ele quer fazer uma via verde para o pessoal da construção, ele quer fazer uma via verde para o pessoal da agricultura, então talvez ele vá começar a regularizar ali tudo, cada um nas suas caixinhas, e eles já falaram muito que comunidade de país de língua portuguesa tem preferência por conta dessas raízes, idioma, né? Cultura. Exatamente. É claro, então acho que faz bastante sentido essa sua previsão. A gente vai acompanhar, porque com certeza nos próximos meses aí vão acontecer muitas coisas. E eu vou trazer uma pergunta agora aqui, ó, da Raimunda, sobre essa questão de legalização, né? Ela pergunta, só pode tirar o visto no país de origem? O que é possível fazer para quem já está aqui nessa situação sem documentos? Veio sem o visto aqui para Portugal. Então, vamos lá naquele beabá. Eu quero morar em Portugal. Estou no Brasil, estou em Angola, Cabo Verde, eu quero morar em Portugal. Qual é a recomendação a fazer? Essa pergunta é muito boa e eu divido ela em duas respostas, tá bem? Resposta número 1. Sim, só pode fazer o visto de residência no seu país de origem. Uhum. Então, trazendo um conceito para essa resposta. Imagina que o visto, muita gente não sabe disso, mas o visto de residência, ele é como se fosse o ticket de entrada, o convite da festa. Uhum. Ah, mas e agora eu tô com visto, eu tô feito, tá tudo resolvido? Não. O visto de residência, ele te dá o direito de convertê-lo em uma autorização de residência. Então é um processo posterior. Então, o visto é o ingresso da festa. Ok? Uhum. Agora, ficar na festa para ter acesso ao open bar, você tem que botar aquela pulseirinha. Aí é a autorização de residência. Uhum. Então são dois processos. Um é do visto, que é para você só passar na imigração. Passou na imigração, ok, entrou, você tem um prazo legal de até 4 meses, 120 dias para autorização de residência, para convertê-lo em autorização de residência. Já sabemos que esse prazo está prorrogado até o dia 30 de junho por meio de um decreto. Ponto. Segunda resposta. Se você já está em Portugal, entrou como turista, você tem a possibilidade de fazer uma autorização de residência com dispensa de visto. É o caso dos estudantes. Vou fazer um curso superior profissional. É o ensino técnico profissional do Brasil, que a gente chama, né? Uhum. Quero fazer um curso que ele é devidamente certificado pela DGERT. Uhum. Né? Tem que ter as suas certificações, senão não pode. Não é qualquer curso. Tem que ser um curso devidamente credenciado. Tem que Existem passar instituições que fazem isso. Tem que ter um tempo, tem que estar certificado, tudo certinho. Exato. Né? Um curso superior a 12 meses. Exato. Então tem que saber escolher o curso. Exato. Feito isso, você vai correr atrás do famoso agendamento, que hoje vale mais do que ouro. Né? Tá raro o agendamento. Então a gente já sabe que agora você não consegue agendamento. Qual a maneira de conseguir? Ação judicial. Isso, até falamos bastante sobre essa questão da ação judicial no vídeo anterior. Se você não assistiu, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, clica lá, assista, porque o doutor ele fala sobre essa questão de solicitar a marcação através de uma ação judicial e que tem tido resultados, né? Tem conseguido esse agendamento na AIMA através da ação. É isso. Protocolou o pedido judicial, a AIMA já responde geralmente com agendamento, com a disponibilidade para você. Pronto, e geralmente é 3, 4 meses à frente. Ótimo. Então, tá em Portugal, ficou sem aí a manifestação de interesse, não sabe nem por onde começar, dá uma olhada no vídeo que a gente tem aqui com a doutora Maiara, onde ela fala várias formas de regularização. Há outras ainda, há muitas formas de regularização. Você tem que olhar o que cabe ali no seu perfil. E essa de estudante é uma que muita gente acaba fazendo, primeiro porque é excelente você fazer um curso técnico aqui em Portugal. Você ter um diploma português vai realmente te abrir portas ali para o mercado profissional e já te dá essa dispensa de visto, onde você vai conseguir chegar até a sua autorização de residência. Já que você ficou sem aí pelo trabalho, pensa nisso direitinho. Vamos aqui para perguntas, eu tenho várias perguntas de seguidores aqui, ó. Vamos lá. A Vera Guiar, ela fala, eu tenho a CPLP, estou no Brasil por motivos familiares, estou retornando a Portugal no mês de agosto, quero saber se existe informação de pessoas barradas na imigração com a CPLP.
ela até fala, né? O governo prorrogou o prazo de validade da CPLP, está existindo respeito com os portadores da CPLP nessa questão de entrar e sair. Lembrando que CPLP vai do Brasil para Portugal, né? Então, assim, ela está lá no Brasil, ela quer voltar aqui, ela quer saber se o documento dela vai estar válido na imigração, como é que está acontecendo por lá. Mais uma resposta que eu vou dividir em duas, tá bom? A primeira parte dessa resposta é o seguinte: ela está no Brasil, fora de Portugal, há mais de 180 dias. Tem muita gente que me manda mensagem assim. Exatamente. Eu estou no Brasil há 8 meses. O que acontece com essa autorização de residência se ele está mais de 6 meses fora de Portugal? Seguindo a legislação, essa autorização de residência perde seu valor. São 180 dias ininterruptos ou 8 meses interpolados. 2, enfim. Tem muita gente nesse caso. Aí vem aquela outra questão. Poxa, mas eles têm controle disso? Olha, sabe aquele scannerzinho que você passa o teu passaporte na hora de passar na imigração, você passa assim, ó, pô, e passa naquela catraca? Aquele scanner está escaneando a sua saída do Brasil, de Portugal. Exato. E quando você for entrar, você provavelmente vai passar na imigração e ele vai pegar o teu passaporte e vai botar nesse scanner. Ele vai dizer, olha, se pegar um policial atento, ele vai dizer, olha, a sua residência tem validade de 1 ano, logo você não poderia ficar mais de 180 dias fora de Portugal, então você não vai entrar, porque a tua residência perdeu validade. Agora, pode ser que você pegue um policial de imigração bonzinho que só vai, passa. Que nem Pronto. olhou ali. Exatamente. Ainda é uma incógnita. Sim. Por lei, na teoria, a gente sabe que partiu de 180 dias, perde-se Qualquer validade. residência? Qualquer autorização de residência, é isso? Não. Depende da residência. Há especificações legais. Olhar tá? aí direitinho. Exatamente. Mas a RCPLP é isso. Nesse assim, caso é 6 isso. meses. Sim. E aí, a questão da imigração, a gente até tem falado também, né? Que a situação tá se apertando ali na imigração. Sim. Os agentes têm ficado mais de olho, a gente já tem visto. Eu trouxe também vídeo aqui falando sobre o aumento, triplicou. Os 6 primeiros meses desse ano já foram o triplo de pessoas barradas em comparação a todo o ano de 2023. Isso é claro que é um sinal aí de toda essa mudança que o governo assumiu logo no começo do ano e já tem dado esses sinais desse aumento. Então, o pessoal nem pensava em como turista se você quer morar, né? Já deixa logo assim. Eu não aconselho. E quem está vindo como turista, trazer todos os documentos, porque também é obrigatório apresentar tudo isso, para mostrar que você não é uma pessoa que quer ficar irregular aqui em Portugal. Tem vídeo também aqui no canal sobre documentos para turista, específico para isso. Segunda parte da resposta. Eu não vejo atualmente nenhum caso de imigrante voltando para Portugal com a CPLP sendo barrado. Houveram 2 casos no passado, não tão distante, até início desse ano, que foi tão divulgado pela mídia, os policiais agiram de forma tão errada, tão grotesca, e obviamente estão sendo responsabilizados e penalizados por essa conduta, que hoje eu tenho certeza que eles repensam 10 vezes antes de barrar um imigrante CPLP. E todos eles, obviamente, já têm que saber que a prorrogação já existe. Inclusive, todos nós já mostramos para Portugal todo, né, portadores da CPLP, a gente fala hoje mais de 150 mil CPLPs. Imagina, 150 mil pessoas falando pelos cantos de Portugal, que não é tão grande, que existe uma prorrogação. O IRN já está atuando, Exato. a AIMA já está atuando. O IMT já sabe também. ali também. Eu até fiquei sabendo que nesse último decreto eles foram mais rapidamente avisados. Sim. Porque o primeiro decreto, muitos órgãos ficaram ali sem saber o que estava acontecendo. Dessa vez eu sei que foi enviado um e-mail ali e, por exemplo, aqui no posto de saúde da cidade me avisaram, chegou aqui, me mandaram uma mensagem, chegou aqui o e-mail falando Sim. que é para respeitar o decreto ali que já existe e tudo mais. Tem então, que respeitar. Claro. Lei é lei. É porque no ano passado eles desconheciam completamente, né, o decreto. A gente ficava falando, mas você ia nos órgãos, muita gente teve dificuldade. Dessa vez está mais tranquilo, né? Agora está mais fácil, porque já é o terceiro no final das contas, né? Exato. Veio lá o da Covid, que prorrogou um monte de coisa, enfim. Esse já é o terceiro decreto que prorroga. Segundo, em relação à RCPLP Sim, específico, né? Mas terceiro já nessa situação de que a AIMA e o antigo CEF não davam conta de renovar todos os documentos a tempo, né? Então, vai por decreto, vai renovando. Certo, então, em relação a isso, o senhor quer pontuar mais alguma coisa
da Vera, que vai voltar aqui para Portugal com a RCPLP, lá no aeroporto, alguma coisa específica? Não. Tem o númerozinho do decreto para se precisar. Tá no site da AIMA. Abre o site da AIMA no telemóvel, tá lá na capa. Decreto que prorroga a validade, clica ali e mostra para eles se for o caso. Pronto, Vera. Ótima viagem para você, bom retorno. Vou aqui então para a dúvida da Enir dos Santos. Ela fala, tenho CPLP, estou indo para o Brasil, no caso então dela, ela está indo ao contrário, está em Portugal, está indo para o Brasil. Ela vai pegar a filha, que ela tem a guarda, e a filha tem 15 anos. Bom, primeiro a filha vai acabar voltando como turista, certo? Porque ela vai fazer aí o reagrupamento por aqui, que a RCPLP, por enquanto, não tem reagrupamento. Não. Já temos uma situação, mas nem é a dúvida dela. A dúvida ela quer passear na França com a filha, quer levar a filha para conhecer a França, com a RCPLP. E aí, doutor, o que o senhor tem a me dizer sobre isso? Olha, não vejo problema. Se ela tem residência CPLP, ela prova que ela é residente em Portugal. A filha é residente no Brasil. A filha tem todo o direito de visitar a mãe. Sim. Mas ela tem prazo de 90 dias para ir para a França, para ir para onde ela quiser. E vamos deixar claro, a CPLP, todo mundo fala, não pode viajar pela Europa. Gente... Não é que não pode, né? Direito de ir e vir existe. E aí eu vou bater nessa tecla, vou bater de novo nessa tecla. Lei que regulamenta a entrada e saída de pessoas do espaço Schengen no Parlamento Europeu, lei número 399 de 2016. O senhor já fala sobre isso. Artigo 6º diz que se você é residente legal, não importa qual a residência, você pode viajar até 90 dias para turistar em qualquer lugar do mundo. E brasileiro não precisa de visto para ir para a França. Mas você não vai viajar somente com a sua CPLP. Você vai viajar com o seu passaporte. Seu passaporte é que é o seu documento de viagem. A CPLP, ela só comprova que você é residente em Portugal. Logo, você não está usando aqueles 90 dias de prazo de turismo. Porque você é residente aqui. O senhor fez a RCPLP. E a gente já contou sobre isso aqui no canal e tudo mais. O senhor veio com visto, chegou aqui e falou, vou fazer a RCPLP. Fiz. Se arrepende? Não. E aí, abriu porta. Já viajei, já fiz tudo. Eu vejo muita gente falando, abriram muitas portas para mim através da RCPLP. Estou trabalhando, estou como caminhonista, né, que antes precisa fazer aí a troca da carta de condução e graças à RCPLP conseguiu, senão ia ficar ali esperando um tempão até a autorização. Então, para viajar, o senhor já viajou e não teve problema em relação a isso? Eu aconselho ainda a viajarem por uma companhia aérea estatal. Eu vou dar um nome. Sim, claro. Vamos facilitar a vida. A TAP é do governo e ela está ciente da residência CPLP. As low cost acabam por agir de uma forma não tão interessante e contraditória com o que a própria legislação traz. Entenda, estar no regulamento 1030 ou não, o certificado CPLP, não é impeditivo para você viajar. Ninguém pode impedir você de viajar. Só pode ir pelo Brasil ou pelo país da CPLP. Isso não é assim, calma. Isso não é uma prisão. Aquele papel comprova que você é residente aqui. E a gente tem um ordenamento jurídico, uma lei que regula a entrada e saída de pessoas do espaço Schengen, que traz essa viabilidade, essa possibilidade. Mesmo estando fora do regulamento 1030. Existe ali essa extensão. Mas, obviamente, o parlamento trouxe problema, a gente sabe que... Ainda está rolando essa situação. Tá rolando. Não tem ainda nenhuma resposta definitiva. Não. O que a gente sabe é que Portugal resolveu botar a CPLP no modelo de cartão justamente para acabar logo com essa discussão. Isso vai acontecer em breve. Tem previsão disso acontecer? Eles deram a previsão no prazo de 1 ano, que é exatamente essa prorrogação da validade. Então no ano que vem, o pessoal da RCPLP, de acordo com a promessa do governo, que é claro, são muitas, algumas acontecem, outras não, a promessa é então de transformar todo mundo no cartão. Eu vi uma fala também do governo falando que o papelzinho, né, que até o ministro citou, ele quer transformar todo mundo em cartão para não ter essa distinção e as pessoas ficarem mais tranquilas também. Porque assim, no ano passado, hoje eu até vejo que o pessoal da RCPLP está bem quieto aqui em Portugal, viajando por Portugal, porque no ano passado tiveram muitas barradas mesmo, muitas pessoas que foram barradas pelas low cost. Né? As low cost estavam ali, não, a RCPLP não serve, tem que ser a do cartão. E hoje já deu uma esfriada, já não vejo realmente acontecer sobre isso.
indico para as pessoas continuarem passeando por aqui, esperar mais um pouco, mas eu entendo totalmente a visão do senhor de que é o direito de vir a um acordo Schengen, né, com os outros países. Olha, se não tivesse a disposição legal, eu iria ser o primeiro a falar, não viajem. Mas fizeram uma residência, disseram, inclusive, quando criaram a residência CPLP, que poderia viajar. Depois disseram. Falaram, olha, não há garantias. Então, quando eles fizeram isso, eles deram direito e naquela semana milhares de pessoas fizeram a CPLP, essas pessoas não podem sair prejudicadas. Então o governo já teria que dar uma solução. Deu solução? Não deu. Até agora não. Mas não há problema nenhum. Inclusive eu vou falar um ponto aqui que poucas pessoas sabem. Apesar de um cidadão europeu da Itália, por exemplo, ser italiano, ter o cartão cidadão italiano, o cartão cidadão italiano, ele vale na Itália. Ele é um bilhete de identidade italiano. Para ele residir em Portugal, ele tem que fazer uma residência portuguesa. Ele tem livre circulação pela União Europeia? Tem. Sim. Mas a residência dele, aqui no Portugal, é um papel feito na Câmara. Exato. Entende? A CPLP é um papel. Só que as pessoas reclamam que precisam de um visto para viajar. O caso do cabo-verdiano. Se ele mora em Portugal com a CPLP, quer viajar para a França, ele vai ter que ir no consulado fazer um visto, mesmo estando aqui em Portugal. Exato. E a CPLP dele vai ser aceita no consulado para fazer o visto, como um documento de residência português. Então, no final das contas, os brasileiros que ficaram nessa situação, porque a gente não precisa de visto para esses lugares, e aí... Exatamente. Olha, nem sabia de toda essa situação. É algo que, com certeza, a gente também vai continuar trazendo muito sobre esse assunto, porque ainda não há uma definição de todas as coisas. A gente torce muito para que transforme, sim, no cartão, para que fique mais tranquilo, né, de outros países reconhecerem, porque é claro que é uma situação sempre chata se você está ali indo viajar e você está na incerteza se você vai ser barrado, ou se alguém vai te pedir um documento e você vai ter que lutar ali pelos seus direitos e ficar mostrando decretos e ordens e tudo mais quanto aquilo. É uma situação realmente complicada aí pro pessoal, assim. Então, para a Enir dos Santos, não vê problema em ela ir com a filha, ir passear. Se por acaso alguém falar, olha, peraí, a RCPLP, o que ela tem que mostrar, então? Então, olha só, ela tem que ter uma carta convite para a filha, já que ela é residente CPLP, ela pode fazer uma carta convite, devidamente autenticada por advogado em Portugal ou pelo notariado. Essa filha tem que ter passagem de ida e volta. Tá? A carta convite é para mostrar o alojamento, comprovar o alojamento. E também tem que comprovar a parte financeira dessa filha. Que essa filha tem condições. Filha vai voltar para o Brasil, é isso? Sim. Se ela está vindo como turista, vai voltar. E se a intenção da Enir, porque ela não deixa claro aqui, é trazer essa filha, a RCPLP não pode reagrupar por enquanto, mas pode trazer essa menor de idade, inclusive, né? Para cá, o que o senhor aconselha quanto a isso? Vou te colocar numa furada? Eu não aconselho a fazerem esse tipo de imigração, até porque é uma imigração irregular, ilegal, não é interessante. Se ela tiver condições de fazer um processo judicial, mesmo sendo CPLP, porque o direito está na legislação, um processo judicial para reagrupar a filha ainda no Brasil, através do visto D6, é um caminho... De acompanhamento, é isso? Não, o visto D6 é o visto de reagrupamento familiar. O de reagrupamento mesmo, já que ela já mora aqui. Exatamente. Ela mora aqui e a filha mora no Brasil, então tem que reagrupar. Então ela vai conseguir judicialmente um agendamento, mesmo portando a CPLP, que é o artigo 87A, que comprova que ela é residente legal em Portugal, e vai ter um documento da AIMA, que vai permitir que a filha lá no Brasil faça um visto D6 através desse documento e ela possa vir ser reagrupada aqui em Portugal. Mas, para reagrupar, deve cumprir os requisitos de subsistência. Não é tão simples. Vou lá, vou fazer, vai acontecer, e chega aqui, comprova que ganha um salário mínimo. Não vai funcionar. Tem que comprovar que ganha um salário mínimo mais 30%. Entendi. Nossa, olha essa situação. Porque, de fato, tem muitas famílias em que vem primeiro uma pessoa, começa, né, arranja a casa, começa o trabalho e tudo mais, e depois traz a família. Nessa situação de depois traz a família, o certo é pedir um visto. Se vem a pessoa junto, o visto tudo mais faz esse acompanhamento. Isso aí, acompanhamento familiar, Pediu o seu visto, já pede o dos outros. O do visto para procura de trabalho não consegue.
Agora, a pessoa já está aqui, quem ficou lá no Brasil ou em qualquer outro país, tem que pedir o reagrupamento familiar para esses virem depois. E pelo direito, a RCPLP pode pedir esse visto, vai ter que entrar com uma ação. Então, entenda que a gente tem que separar a legislação do que a AIMA pratica. A AIMA, ela está segregando. Sim. Ela está dividindo o CPLP da residência tradicional. Isso é errado. Porque na lei 23 de 2007, que é a lei dos estrangeiros, na sua última atualização, tanto a RCPLP como a R tradicional, pelo visto de trabalho subordinado, por exemplo, elas têm o mesmo peso legal, elas têm o mesmo direito. O CPLP não tem menos direito do que o AR tradicional. Não tem. Claro. A diferença é que um tem um cartão e o outro tem um papel. Que, como o senhor disse, os moradores europeus de outros países europeus que moram aqui também têm um papel. Então, o negócio é colocar em prática essa questão dos direitos. Judicialmente falando, o direito está ali. Sim. Ele só precisa ser respeitado. A AIMA cria essas fases de legalização que são discriminatórias. Sim. Até hoje, nenhum CPLP teve possibilidade de reagrupar. Exato. E por quê? Qual é a diferença? Na lei diz isso. Não, na lei não diz nada. Por que está lá para o reagrupamento, para as crianças e tudo mais, e por que os filhos da RCPLP não têm? O direito é o mesmo. Enir, entendeu tudo aí, toda a situação? Você está vindo morar, é um caso. Se ela está vindo passear, passar uns dias com você, tem que ter os documentos, então, que comprovam o turismo da filha. Passar qual o dia que ela volta para o Brasil, né? A carta convite, que é aquele termo de responsabilidade da AIMA, vai lá, registra, faz tudo direitinho. É isso, né? Exatamente. Tá bom, vamos para mais perguntas então. Olha, a Vitamar Neres pergunta: e quando vão olhar com cuidado os títulos de residência vencidos que não conseguimos renovar? Há o que fazer, doutor, nesse caso dos títulos vencidos? Até onde eu sei, parece que lá no site antigo ainda do CEF, você consegue fazer algumas renovações automáticas. Tá funcionando isso? Como é que tá a questão de renovar, então, a AR de quem já está aqui? É uma questão muito levantada atualmente. Atualmente, a gente tem a prorrogação por decreto da validade desse título de residência. Eu sei que até abril, se eu não me engano, desse ano, eles estavam renovando alguns títulos pelo antigo site do CEF. Eu vi ali até junho, eu vi já pessoas conseguindo. Mas, independente disso, a validade está prorrogada até dia 30 de junho de 2025. E se nesse meio tempo abrir a possibilidade de renovação, renova. De qualquer forma, vai lá no site cef.pt, olha lá, renovação automática. Vê se o seu caso, porque não são, infelizmente, todos os casos, vê lá se o seu caso coloca lá o login e senha, vê se aparece a renovação automática, tenta fazer. Se ele já está vencido, eu acho que era até julho, se eu não me engano, você conseguia fazer. E eles vão abrindo por fases. Então, o pessoal que ainda vai vencer não consegue ainda fazer isso. Agora, tem que ver se é o formato, porque alguns, infelizmente, só com agendamento mesmo, mas aí estão prorrogados pelo decreto. Se essa pessoa vai viajar e tudo mais, já começa a dificultar, porque o título dela, né, ali está vencido e pode já ter algum problema ali. Esse é o grande problema. Exato. O decreto-lei só vale aqui em Portugal e no papel, no documento, está vencido. É uma explicação difícil de dar. Exato, ainda mais se você vai realmente para outros países daqui. Há países que são mais rigorosos numa fiscalização, né? Então, fica atento a isso. Vou para mais perguntas, doutor. O Jader Levi desabafa, na verdade, aqui. Ele fala, olha, nós imigrantes também estamos sofrendo com a dificuldade de tirar o NIS, pois as empresas não querem contratar quem não tem documento. E do outro lado, não se emite o documento sem um contrato de trabalho. Ele fala, entrei no país com visto para procura de trabalho e não consigo tirar um simples documento. Doutor, o que a gente sabe sobre isso? Realmente, Portugal é mestre em fazer essas situações viralizarem. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que fica nessa de precisa de um documento, aí você faz isso, mas você precisa fazer isso para ter o documento. E aí é uma bola de neve, né?
Quando houve essa alteração recente da Segurança Social, eu entendi que a pessoa que trouxe essa atualização não pensou em todos os casos. Até porque não faz sentido uma empresa te contratar se você não tem o número de segurança social. Para fazer um contrato de trabalho, você precisa desse número. Né? Hoje, algumas empresas que já estão atualizadas com relação a esse ponto, Sim. emitem ali um comunicado, uma declaração de contrato de trabalho que você vai juntar num portal do NIS, né, do pedido do NIS, e vai anexar o seu visto de procura de trabalho. Porque você precisa de visto de residência, autorização de residência, contrato de trabalho ou atividade aberta. Ou está com o visto, ou já está com autorização de residência. Exatamente. E ou ter o contrato de trabalho ou abrir atividade. Exatamente. Tem que ter as duas coisas. Um para mostrar que você está regular aqui e outro para mostrar que você trabalha aqui. Isso, exatamente. Então, qual é a contradição? Na minha opinião, eu vejo que as empresas não se atualizam. Sim. Os RHs das empresas estão defasados. Demora um tempão para... Foi assim em todas as etapas. Todas. Manifestação de interesse, visto para procura de trabalho. Eles levam um tempo para entender ali o que está acontecendo no país. Mas hoje, de fato, a empresa, inclusive, pode pedir o teu número de NIS para você. Mas eles também não gostam de fazer isso. Né? Mas você pode pedir uma declaração na empresa de que você vai trabalhar ali, que você precisa do teu número de NIS para ela fazer o contrato e registrar nas finanças. Isso é o ponto. Mas é uma contradição, infelizmente é uma contradição. Você precisa de um documento para fazer o contrato, precisa do contrato para fazer o documento. Portugal precisa se atualizar nesse sentido. Tem muita coisa que acontece dessa forma e esse NIS pegou muita gente surpresa, porque estava rolando ali o NIS online, onde muita gente conseguia tirar, tem um passo a passo aqui e tudo mais, e agora ele continua, mas tem que ter esses dois documentos e que trava com muita gente. Então, o desabafo aí dele é que ele veio com visto para procura de trabalho, ele fez tudo correto e ele chega aqui e dá de cara com essa situação do NIS, onde ele vai ter que mostrar para a empresa que, olha, você pode me dar então uma declaração, eu tiro o documento e volto aqui. É sempre, claro, muito mais complicado, né, do que quando as empresas já estão sabendo. Geralmente, as empresas maiores, que têm um RH que ficam ali sempre mais renovado, elas entendem isso mais rapidamente. Mas aqui há muitas empresas menores, familiares. Então, até todo mundo entender tudo que está sendo feito nos últimos tempos aqui em Portugal é complicado. Eu percebo que essa é uma crítica que eu faço ao governo português. E deixo claro aqui como crítica construtiva. A publicidade do ato jurídico em Portugal, ela é muito lenta, ela praticamente não existe. Quem faz a publicidade das atualizações somos nós. Exato. A gente vai educar a pessoa da empresa, a pessoa do órgão, falar, olha, mas existe o decreto, existe isso. Eu já tive caso de eu sentar com uma das coordenadoras da AIMA e ensinar ela a fazer uma coisa, a fazer uma interpretação de um texto. Infelizmente isso acontece, porque ela não recebeu a cartilha, né? Que é o regulamento de como que ela deve proceder. Eu percebo que aqui eles respeitam o que está na cartilha. Só que às vezes a cartilha não chega. Exato. Mas a lei já está em vigência. Eu vou dar um exemplo. Muita gente quer fazer a nacionalidade por tempo de residência, contabilizando o tempo da manifestação de interesse. Exato. A lei já está em vigor desde o dia 1º de abril. Cadê o regulamento? Então, assim, as coisas são muito lentas nesse sentido. Não adianta entrar com uma lei em vigor se você não tem um regulamento para aplicar. Um outro exemplo que eu gosto de trazer, eu falo muito. Primeiro decreto número 1 de 2024, lá em janeiro, 18 de janeiro, se eu não me engano, ou 17 de janeiro desse ano. O que esse decreto trouxe? A desmaterialização de todos os processos da arma. Inclusive, incentivavam que você fizesse tudo de forma online, que seria 33% mais barato os processos online do que presenciais. Vocês lembram disso? Sim, lembro. Cadê a desmaterialização? Cadê a informatização do processo? Então, Portugal tem essa falha. Ele coloca a ideia que é maravilhosa, mas ele não coloca em prática. No papel é tudo lindo. Na prática é uma luta. E a gente que vai acompanhando há alguns anos, a gente vai vendo tudo isso mesmo, de que, olha, surgem promessas, surgem coisas, é divulgado, é feito ali, publicado mesmo, ótimo, mas ainda faltam detalhes, ainda falta comunicação para os órgãos, para as empresas. E aí,
quem está aqui que acaba, como o senhor falou, fazendo esse papel de ensinar para aquela pessoa ali de que há sim já um decreto feito, há uma situação. Então é complicado, né? Eu espero aí, torço para que o Jader Levi, aí, que todo mundo que está passando por essa situação, veio com visto, tem que fazer o documento, que vocês consigam o mais rapidamente possível resolver tudo isso com vocês, tocar a vida aqui, ter muito sucesso. Doutor, eu preciso aqui, ó, para finalizar, eu quero saber, hoje, quem é que pode fazer autorização de residência CPLP? Como é que está lá o sistema? Quem pode, nesse momento, ainda solicitar autorização? Hoje, ainda, para solicitar autorização de residência CPLP, somente quem tem manifestação de interesse feita e emitida, ou seja, jogada no sistema até dia 31 de dezembro de 2022. Esses ainda têm esse direito, está lá disponível. Ou quem tem um visto consular. Qual visto consular? Procura de trabalho, estudante, nômade digital. Gente, quem quiser, tem um visto, tem o número do visto, você consegue fazer. Chegou aqui em Portugal com o seu visto no passaporte, se quiser ter autorização na mesma hora, mesma hora não, alguns dias, 2 dias, 3 dias. E rezar para não cair naquela análise. Exato, né? Tem gente presa ali até hoje e aí tem que entrar com uma ação nesse caso. Hoje você ainda consegue, a AIMA já consegue resolver. Vai lá perturbar presencialmente que eles conseguem liberar. Que bom, mas então em poucos dias você já tem autorização de residência, qualquer pessoa então que veio com visto para Portugal. São essas pessoas que podem ter acesso à autorização de residência. Sim. Nada diferente disso, como, por exemplo, o turista chegou aqui, o brasileiro pode ir lá pegar. Nada disso. Não. E é claro que nós vamos divulgar, quando isso acontecer, assim, de desbloquear aquela CPLP, da forma que vai ser, que a gente ainda não sabe. Se um dia vai acontecer que a gente também não sabe, a gente conta. Tanto aqui no Posso Te Mostrar, quanto lá no Portugal é Nós, não é isso? Exatamente. Eu vou deixar todas as redes aqui do doutor na descrição do vídeo. Doutor Tiago Soares, muito, muito, muito obrigada por estar aqui, olha, no nosso estúdio. Um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, é sempre uma honra. E a casa está aberta, já sabe. Tem algum assunto interessante? Pode vir aqui contar com a gente e ensinar, dar essa aula aí para os nossos seguidores. Muito obrigada mesmo. E agora a gente já sabe que tem um assunto aí em breve para a gente conversar, que é sobre o cartão da RCPLP, né? Em breve. Isso é muito Eu acredito. importante. Eu acredito. Eu também, eu acredito também. Doutor, obrigada. Obrigada por você aí que acompanhou a gente. Ficou com dúvida? Manda aqui nos comentários que a gente vai ficar sempre de olho ali, tá bom? Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau.